pessoal, aqui é a Carol do Travessa do Livro e eu tô muito empolgada pra esse vloguinho de leitura que eu vou estar começando agora, porque ele é oficialmente a minha abertura de preparação pro Halloween. E finalmente, depois de muitos anos enrolando, eu finalmente vou ler a trilogia Cordialmente Cruel, Truly Devious, da Maureen Johnson, que eu sei que eu já prometi ler faz muito tempo, mas finalmente vem aí. Não me perguntem por que eu enrolei por tanto tempo, mas agora eu sinto que é o momento certo e eu tô muito empolgada. Então, vocês já sabem, lembre de usarem os links do canal aqui na descrição do vídeo. Pra comprar qualquer coisa, não precisa ser livro, tem link da Amazon e do Mercado Livre. Lembre de deixar o gostei nesse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho e vamos começar! Lembrando rapidinho, gente, que eu criei um clube do livro aqui do canal e eu tô muito empolgada porque fazia muito tempo que eu queria criar um clube do livro pra me sentir mais perto de vocês. Então, a nossa primeira leitura vai acontecer agora em outubro. Vai ser uma leitura um pouquinho mais temática de Halloween. Se vocês quiserem participar, é só clicar em Seja Membro aqui embaixo e é isso. Bom, sobre Cordialmente Cruel, então. Eu tenho esses 3 livros faz muito tempo e eu finalmente vou estar lendo eles, eu tô orgulhosa de mim mesma. Pra quem não conhece, essa trilogia é um mistério jovem adulto que se passa na Ellingham, eu não sei falar esse nome, mas Academy. É uma escola, gente. É uma escola super isolada, cheia de histórias sombrias, só que ela é pra pessoas muito inteligentes, tá? Décadas atrás, a esposa e a filha do fundador da escola foram sequestradas e esse caso nunca foi resolvido. Acabou virando uma lenda ali, junto com vários outros rolês que já aconteceram nessa escola. E a gente vai conhecer a Steve Bell. Ela já dá pra ver que ela é uma jovem, assim, muito inteligente. E ela consegue uma vaga pra estudar ali e ela é obcecada por casos criminais, por true crime, toda essa coisa, e ela decide que ela vai tentar resolver esse caso. Só que um novo assassinato acontece e o presente e o passado começam a se misturar de um jeito bem estranho e perigoso. Então são esses 3 livros, pelo que eu já vi tem muito mistério, muitas pistas, muitas meio que enigmas, o que eu adoro, vocês sabem, e tem essa protagonista que eu já tô botando muita fé nela e eu tô muito empolgada porque é o tipo de história que eu gosto muito e tá muito na vibe agora porque aqui é outono, então yay! Lembrando que essa trilogia já saiu em português, tá? Eu vou deixar as capas aqui pra vocês. Eu já comecei a ler, então. Eu estou na página 60, que é o capítulo 5. E eu tô gostando bastante. Como eu falei, eu gostei da protagonista até agora. Por mais que a gente viu pouco dela, eu gostei do que eu vi. E até agora os capítulos estão intercalando entre o momento presente e o momento lá em 1936, se eu não me engano, que foi quando todo esse sequestro aconteceu. Enfim, a gente acompanhou já umas outras coisas que aconteceram naquele ano que eu quero saber aonde tudo isso vai se encaixar. Então, já tô gostando muito. Eu vou continuar e depois eu volto. Pessoal, vim atualizar vocês de como tá indo esse vlog de leitura. Eu tenho que admitir que eu não li muito, infelizmente, porque eu estou muito ansiosa e daí eu tendo a procrastinar bastante. Eu fiz um pouco de progresso de ontem pra hoje. Eu tô na página 188, que é no meio de um capítulo de Truly Devious, e eu preciso dizer que por mais que esteja interessante, parece que nesse último capítulo foi que realmente alguma coisa começou a acontecer. A gente acompanhou muito da Steve se acomodando ali, conhecendo as outras pessoas, os outros adolescentes que moram ali na mesma casa que ela, porque tem a escola, e aí tem vários
dormitórios, que são casas espalhadas. Ficam tantos em cada casa, vocês entenderam. Então, conhecendo as pessoas que moram ali com ela, eu tô gostando, porque são pessoas totalmente diferentes, muito estranhas e que realmente não combinam juntas, então tá sendo interessante acompanhar essa dinâmica deles, se conhecendo. Mas de resto, a gente tá acompanhando mais a Stevie se adaptando a esse lugar, ela estando longe dos pais pela primeira vez, ela tem 16 anos, sofre de ansiedade, ataques de pânico. E eu tô gostando, como eu disse, eu sinto que nesse último capítulo foi que as coisas realmente começaram a acontecer, porque é pra acontecer um assassinato agora que a Stevie tá ali. E eu tô curiosa pra saber quando vai acontecer, eu espero que seja agora, que a gente já descubra. E, enfim, é isso, eu tô gostando bastante. Eu gostei da escrita da autora e eu vou continuar então e depois eu volto. Pessoal, se vocês ouvirem barulho é porque a vovó está na caixa de areia dela, tá? Porque ela sabe quando eu vou gravar e daí ela vai fazer barulho. Então, bom dia. Vamos falar sobre Cordialmente Cruel. Gente, eu tô realmente muito surpresa com o quanto eu amei essa história. Eu realmente não esperava. Eu esperava que eu fosse gostar e que fosse ser interessante e divertido, mas eu não esperava que eu fosse gostar tanto. A Stevie é uma protagonista muito inteligente e ela é muito sensata. Pra idade dela, ela tem muita coisa na cabeça, ela tem pé no chão, ela é consciente dela mesma e do que ela pode fazer que pode acabar magoando outras pessoas, o que... Ela é muito sensata, ela tem muito senso comum. Então eu gostei muito de acompanhar ela. Pra ser uma adolescente de 16 anos, eu esperava que ela fosse ser um pouco mais irritante, mas ela não é. Eu gostei muito de conhecer os outros personagens que eu falei que moram naquela casa ali com ela. Foi muito interessante ver do ponto de vista da Stevie como esse assassinato que aconteceu agora que ela tá ali afetou ela, porque ela é obcecada com casos de true crime e esse tipo de coisa. E ela sempre meio que teve essa vontade de estar cara a cara com a morte, de ver alguma coisa real. E aí, quando ela realmente vê uma pessoa que ela conhecia que morreu, eu achei que a autora fez um trabalho muito bom passar pro leitor como foi esse choque na cabeça da Stevie, ver realmente alguém que morreu, de estar realmente em contato com a morte. Eu gostei muito de como a autora trabalhou isso, eu senti junto com a Stevie o choque dela e aquela sensação de não saber, tipo,
sabe, tua cabeça fica em branco. Eu achei que a autora fez muito bem isso, porque eu consegui sentir tudo que a Stevie estava sentindo. E a Stevie tem aquela sensação de que alguma coisa nesse caso não tá certa, então ela vai mexendo e vai investigando e vai, enfim. E, gente, me surpreendeu muito, muito mesmo. Eu gostei muito. Eu adorei essa pegada de eles estarem nessa escola, nesse lugar lindo, isolado, que tem todos esses prédios antigos e tem todas essas histórias e tem lugares secretos e, gente, amei. Vocês viram que o final me deixou muito impactada. Eu precisei parar por um tempo e ficar trabalhando tudo que acontece no final e fazendo sentido na minha cabeça. E eu gostei muito. Eu tô muito curiosa pra ler o segundo livro e eu tô muito feliz que eu tenho aqui já pra continuar essa série, porque eu amei e eu quero muito saber como tudo isso vai terminar. Então, o segundo livro é The Vanishing Stair. Eu não sei o nome desse em português, porque como eu já falei, já tem essa trilogia toda em português. Então, é isso. Eu vou começar e depois eu volto. Pessoal, vim atualizar vocês de como tá indo a minha leitura de The Vanishing Stairs, que eu tô me surpreendendo muito. Por mais que eu já esperava que eu fosse gostar, por eu ter gostado tanto do primeiro e ter sido uma surpresa tão grande. Mas é um livro do meio, então geralmente eles são mais parados e realmente uma boa parte desse livro foi mais parada, mas agora tá realmente entregando tudo. Eu tô indo pra página 290, que é um capítulo aí, e eu tô muito ansiosa pra terminar e pra saber o que vai acontecer. Eu vou terminar hoje, falta menos de 100 páginas. E assim, como eu falei, uma boa parte desse segundo livro meio que não aconteceu exatamente grandes coisas, mas ao mesmo tempo aconteceu. Agora as coisas começaram a acontecer um pouco mais. Algumas coisas começaram a entrar em ação, que a gente não sabe exatamente aonde isso vai dar, mas tem gente desconfiada de algumas coisas. Então, assim, é pra Stevie tomar cuidado, entendeu? Que muita coisa ruim tá acontecendo. Teve uma outra pessoa que apareceu morta, então, assim, muita confusão. Mas eu tô amando e eu tô muito curiosa pra esse final e pro terceiro livro. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o primeiro livro é que essa história, por enquanto, é dividida entre o presente, onde a gente acompanha a Stevie, e o passado, no caso em 1936 e alguns anos depois também, em 1938, mas a gente acompanha o passado, tipo o que aconteceu quando a mulher e a filha do fundador da escola foram sequestradas e como é que foi todo esse desenrolar. E geralmente eu não gosto desse tipo de capítulos intercalados e enfim, mas eu achei que aqui foi muito bem feito, tipo, não fica uma coisa que acaba tirando o foco da história principal, mas fica muito interessante, parece não, a gente acaba acompanhando dois casos diferentes acontecendo e não fica maçante, não fica repetitivo, ficou muito legal até agora e eu gostei bastante, porque obviamente muita coisa acaba se conectando e eu tô gostando muito. Então eu vou continuar, eu quero terminar hoje e depois eu volto. Uma coisa muito importante vai ser revelada.
Talvez tenha teorias que eu vou descobrir logo, eu espero, mas... Gente, eu acabei o segundo livro e de algum jeito a autora conseguiu me deixar pior do que o final do primeiro livro. Tipo assim, tanta coisa aconteceu nesse final e o finalzinho, o meu cérebro tá tentando encaixar algumas partes e eu espero que eu esteja muito errada. Meu Deus! Por que eu demorei tanto tempo pra ler esses livros? Essa história é muito boa, muito boa. Gente, eu quero chorar, eu juro. Obviamente 5 estrelas. Gente, eu tô em choque. Eu realmente não esperava nada do que acontece nesse livro. A autora conseguiu me surpreender o tempo todo com tudo o que acontece. Eu realmente não fazia a mínima ideia do que poderia acontecer e o que aconteceu. Tô aqui encarando o terceiro livro. Bom, enfim. Eu vou dormir. Eu preciso pensar nessa história. E amanhã eu volto e começo o terceiro livro e vamos ver o que vai ser. Bom dia, pessoal. Hoje o dia não começou bem. Eu dormi muito mal essa noite, eu consegui me queimar. Ele não tá mais tão vermelho, meu dedo, mas eu consegui me queimar com leite. Fazendo meu café, que agora eu tenho que tomar. Como eu falei, eu dormi muito mal essa noite, mas vim aqui pra falar sobre The Vanishing Stair, que eu terminei ontem à noite. Eu tô realmente... Acho que vocês vão me cansar. Vocês vão acabar cansando de eu me ouvir falando isso, porque eu já falei várias vezes e eu vou falar de novo. Eu tô muito surpresa com o quanto eu gostei dessa história até agora. Tipo, foi muito surpreendente pra mim, porque eu não sei porque eu não esperava gostar tanto. Como eu disse, me arrependi de ter demorado tanto pra ler esse livro, essa série no caso. Mas nesse segundo livro, começa com a gente vendo que os pais da Stevie tiraram ela da escola depois do que aconteceu no final do outro livro. Tipo, teve um personagem que morreu, e daí teve umas outras coisas lá que os pais dela ficaram sabendo e eles decidiram que não era mais seguro e eles tiraram ela da escola. Porque, em primeiro lugar, os pais dela são diferentes. Na real, eu fico feliz que a gente não tem tanto dos pais dela nessa história até agora, porque o pouco que a gente já tem, eles me irritam demais. Eles acham que a Stevie é estranha, eles não entendem o quão inteligente ela é, e eles não entendem por que que ela é tão obcecada e por que que ela é tão interessada em true crime, por que que ela é assim. Por exemplo, isso acontece logo no primeiro livro, bem no início. A Stevie fala que ela cortou o cabelo dela, curto, e, tipo, foi um grande caos, porque a mãe dela era muito apegada no cabelo dela. A gente vai vendo, por exemplo, que pros pais dela, eles querem que ela, sabe, que ela namore, que ela tenha uma vida, assim, tipo, muito
tradicional de garota, de um jeito muito ruim, porque eles não entendem que ela tem outros interesses e eles meio que querem obrigar essas coisas nela. Por exemplo, a gente vê nesse livro Acontece Halloween e ela conta que, por exemplo, eles nunca deixaram ela escolher uma fantasia. Ela apontava pra literalmente todas as fantasias na loja e os pais dela sempre enfiaram ela numa fantasia de princesa, sendo que ela nunca quis ser uma princesa. Então, enfim, dá pra ter uma noção de meio que os pais dela não entendem essa escola e por que a Stevie quer ir pra lá, enfim. E no primeiro sinal, tipo, de perigo, de nós estávamos certos, eles tiraram a Stevie de lá. A Stevie volta pra escola, sim, obviamente, sob circunstâncias bem estranhas, que ela demora muito tempo pra processar e ela acaba se vendo numa situação bem ruim, bem complicada por causa dessas circunstâncias que levam ela de volta à escola. E a gente vê o desenrolar disso durante a história e não é legal. Foi muito triste. Aqui, então, como eu falei ontem, uma outra pessoa morre e aí dá mais caos e discussões e brigas, enfim. Mas a Stevie, ela... Gente, eu gostei muito dessa protagonista porque, como eu já falei, ela é muito pé no chão. Ela é muito inteligente, ela é muito sensata, ela tem noção das coisas ao redor dela, geralmente. É muito legal de acompanhar ela e de acompanhar como o cérebro dela funciona. Então, é muito interessante o final do livro, ver ela fazendo conexões e juntando pecinhas e... Gente, é incrível. E o final do livro é simplesmente caos. Tipo assim, não de um jeito totalmente desesperador, mas de um jeito de, tipo, todas essas revelações que a gente tá tendo no final do livro são, tipo, bombásticas. E como eu falei, o final do livro acaba de um jeito que a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo, mas a gente tem suspeitas. E como eu falei, eu quero muito que a minha suspeita esteja errada. E meu dedo tá doendo muito. Então, é isso. Eu tô muito feliz que eu resolvi ler essa série. E me arrependo de não ter lido antes, porque eu tô amando. Os 2 livros foram 5 estrelas até agora. E eu não sei se não vai virar um favorito essa trilogia. Então, assim, tô muito feliz, tá? Então, hoje eu vou continuar. Eu vou começar o terceiro, que é The Hand on the Wall. E eu tô preparada? Não tô preparada, mas... vamos ver no que vai dar, eu tô muito empolgada. Eu com certeza não vou conseguir terminar hoje, porque a gente tem uns compromissos hoje à noite, mas pretendo terminar amanhã e aí. Então, é isso. Gente, eu terminei. É 00:39. Gente, eu terminei. Eu tô muito feliz. Eu amei essa trilogia. Eu amei essa história, eu amei esses personagens, eu amei tudo. Tudo. Ai, gente, eu vou favoritar os 3 livros. Eu tô em absoluto choque com o quanto eu gostei dessa história, porque como eu já falei muitas vezes nesse vlog, eu não esperava. Foi uma surpresa total e eu me arrependo de não ter lido antes, mas eu tô muito feliz que eu li. Gente, sério. Bom, eu vou dormir. Que eu tô dormindo muito pouco ultimamente, mas amanhã eu volto pra encerrar esse vlog e falar tudo o que eu achei sobre essa trilogia incrível e que foi um ótimo jeito de entrar nesse clima de Halloween, porque, gente, foi incrível. Gente,
vim aqui pra encerrar esse vlog e eu tenho um pouquinho pra falar, porque eu amei essa série, ela simplesmente se tornou uma favorita e eu tô muito surpresa, já falei muitas vezes nesse vlog, vou falar mais uma vez, eu não esperava que eu fosse gostar tanto, foi uma surpresa incrível, eu não esperava gostar desses personagens, gostar desse lugar, gostar de tudo, gente, então assim... Como eu falei lá no início, então, a gente vai conhecer essa escola, a Ellingham. Fica fica numa montanha, num lugar super isolado, de difícil acesso, mas que é um sonho. Essa escola foi fundada pelo Albert Ellingham. Gente, eu não sei falar de nome direito esse nome, mas enfim. Foi fundada por ele lá nos anos 30. Ele era um cara muito rico, tipo, muito rico mesmo. E ele acreditava que aprender tinha que ser uma coisa divertida, tinha que ser um jogo, e por isso ele decidiu construir essa escola. E aí, então, cada aluno foi escolhido a dedo. Basicamente, essa escola é meio que para crianças que são mais inteligentes, não necessariamente gênios, mas enfim. Então, cada aluno foi escolhido a dedo e ali eles podem estudar de graça. Eles não precisam pagar absolutamente nada, eles vão morar ali nesse lugar, eles vão comer ali nesse lugar, eles vão estudar ali nesse lugar e totalmente de graça. E então ele construiu esse lugar onde cada aluno pode ter aulas específicas, dado o interesse de cada um, onde tem essa biblioteca gigantesca e onde a bibliotecária é autorizada a ir atrás de qualquer livro, qualquer revista, qualquer jornal que esses alunos quiserem pedir, seja por motivo de escola ou seja simplesmente porque eles querem ler, tipo... Isso pra mim é absurdo, achei o máximo. Então, enfim, falando sobre isso e lendo sobre isso parece um paraíso. E quase, porque o Albert, ele construiu também uma mansão que fica bem ali no meio do campus da escola. Inclusive, os alunos podem entrar nesse lugar, tipo, não tem restrição nenhuma, basicamente. E ele levou a família dele pra morar ali com ele. E então, em abril de 1936, a mulher dele e a filha de apenas 3 anos foram sequestradas. Nesse mesmo dia, uma aluna desapareceu e foi encontrada morta um tempo depois. A única pista minimamente relevante é uma carta que foi enviada ali para a mansão uns dias antes do sequestro, assinada como cordialmente cruel. E essa carta, ela teve um conteúdo assim bem sarcástico, mas falando sobre umas coisas bem pesadas, mas com um humor assim meio virado, sabe? Então essa era a única pista minimamente relevante, como eu falei, só que acabou que não deu em nada. As investigações foram muito extensas, porque, gente, esse cara era muito rico e muito importante, só que acabou que não deu em nada, tudo esfriou, tudo ficou assim, e aí então se formou essa lenda, esse mistério desse caso que nunca foi resolvido, dessa escola que fica nessa montanha. Se tornou o crime do século, assim, que muita gente é obcecada, foi obcecada, que muita gente tentou resolver e não conseguiu, e que muita gente tenta resolver até hoje. E é aí que a gente conhece a Stevie Bell. A Stevie é uma adolescente que foi selecionada para estudar ali na Ellingham e ela é muito inteligente, sim, mas principalmente ela é totalmente obcecada com esse caso. E ela foi para lá decidida a solucionar o caso. Mas ela também tem que lidar com os trabalhos escolares e com os seus novos colegas, que são bem excêntricos. E é aí que uma coisa inesperada acontece, um aluno aparece morto. Aparentemente, tudo não passou de um acidente, mas a Stevie não acredita que isso tenha sido um acidente e a gente tá dentro da cabeça dela, a gente vai vendo o porquê que ela tá pensando isso e faz muito sentido. E aí, então, ela vai embarcar em mais essa investigação que parece que tá tudo meio que ligado ao caso de 1936. Gente, eu não tenho palavras pra explicar o quanto eu amei essa história, o quanto eu amei conhecer esses personagens e acompanhar eles nessa jornada. Então, assim, tudo pra mim. Uma das coisas que eu mais gostei foi da protagonista, a Stevie. Ela é uma adolescente, ela tem 16 anos, mas ela me passou a sensação de que ela é uma adolescente de verdade. Uma bem inteligente, obviamente, mas de verdade. Com ideias bem idiotas, que tudo que importa pra ela é o que realmente importa pra ela, que no caso é resolver esse
caso, mas que ao mesmo tempo ela não perde a noção de que existem pessoas ao redor dela, pessoas que têm sentimentos, pessoas que se importam com ela, pessoas que se importam com outras coisas além disso, além dela. E ela tem muita noção, ela tem muita ciência de que tudo que ela faz vai ter uma consequência, seja boa ou ruim. Gente, ela é muito sensata, inteligente e ela não é assim chata e sem noção e irritante como algumas adolescentes que eu já vi por aí. Em livro eu tô falando, né? Eu amei acompanhar ela, como ela funciona, como a mente dela funciona. Eu achei essa parte incrível. Eu amei acompanhar a relação dela com os colegas, ela descobrindo essas pessoas e como essas pessoas são, o jeito delas e como interagir com cada uma e descobrindo o jeitinho de cada uma delas. Eu simplesmente amei. Oiê, Carol do Futuro aqui. Eu tô editando o vídeo e eu lembrei que eu esqueci de falar de uma coisa que eu gostei muito nessa história na Stevie e eu gostei muito de como a autora fez, que eu falo no início do vídeo que a Stevie tem ansiedade, ela sofre de ataques de pânico, ela tem um remedinho que ela pode tomar, mas enfim. E não é uma coisa que acontece seguido na história, não é uma coisa que fica cansativa nem nada, mas eu gostei muito de como a autora falou sobre isso, essa experiência da Stevie com essas situações, porque eu sou uma pessoa que é muito ansiosa, toma remédio para ansiedade e que na minha adolescência eu sofri muito, tipo, muito mesmo com ataques de pânico. Quando eu tinha ali meus 20 e poucos anos também, porque agora eu já tenho 20 e tantos anos, então, ai meu Deus, enfim. Hoje, graças a Deus, eu sei lidar melhor com tudo isso, eu sei entender melhor o que pode me dar gatilho, o que pode desencadear um ataque de pânico, uma crise de ansiedade. Eu tomo os meus remédios, eu faço minha terapia, enfim. Mas eu gostei muito de como a autora fez essa parte da Stevie, porque, primeiro, que nas situações que isso acontece, eu senti que foi muito bem representado, que foi tipo. Que a autora conseguiu. Ela conseguiu literalmente colocar na página um ataque de pânico, porque vendo, acompanhando a Stevie passando por um, foi literalmente tudo que eu sentia quando eu tinha ataque de pânico. E foi até um pouco assustador, porque foi, assim, muito real. Eu gostei muito de como a autora fez. Mas eu também gostei muito de acompanhar a cabeça da Stevie, a cabeça ansiosa dela, passando pelo ataque de pânico, pelas crises ansiosas dela. Tipo, porque, assim, eu achei muito real, muito bem feito. E de um jeito, assim, sem romantizar nada, deixando bem claro, sabe, que isso é uma questão séria. Ela lembrando coisas que ela já trabalhou, que ela já ouviu falar, que ela já estudou, que a terapeuta dela falou sobre a ansiedade, sobre como controlar, enfim. Eu só queria dizer que eu gostei muito, eu achei muito real, muito verdadeiro e muito bem feito. Então, como uma pessoa que já sofreu muito com isso, eu queria deixar esse meu parecer aqui. Então, falando disso, eu também amei muito conhecer esses colegas dela. Ali na Ellingham, não existe tipo um dormitório só gigantesco, existe várias casas espalhadas pelo campus, que antes da escola se tornar uma escola, eram casas de visita, para quando eles faziam alguma festa ali na mansão, enfim, aí vinham os convidados e ficavam nessas casas. Steve mora na casa Minerva, com uma professora que também mora ali e fica encarregado deles. E aí, então, também, junto ali com a Stevie, também moram a Janelle, que é a melhor amiga da Stevie, mora o Nate, mora o David, mora o Hayes e a Ellie. Então, esses são os colegas que eu tô falando, que são os que são mais próximos dela, obviamente. E é muito legal realmente acompanhar esse grupo de adolescentes totalmente diferentes e bem estranhos, morando na mesma casa. E como eu disse, foi muito legal pra mim conhecer esses outros colegas da Stevie, conhecer o jeitinho de cada um. E eu acabei me apegando muito a eles, porque cada um tem o seu jeitinho, cada um tem seu próprio interesse, e eles acabam se importando, aprendendo a se importar um com o outro de uma maneira muito verdadeira, mas cada um do seu jeitinho, sabe? Então, pra mim, essa parte da amizade que eles criam foi muito preciosa e eu gostei muito de acompanhar. E assim, essa história tá longe de ser um romance, mas a Stevie tem um interesse amoroso aqui. E eu amei demais como a autora trabalhou toda essa parte, porque ficou tudo na medida certa e ficou muito bem construído, fez muito sentido
sentido com esses personagens e eu amei e me deixou feliz demais, então eu precisava falar isso pra vocês. E sobre todo o mistério dos casos que a gente tem aqui, eu amei demais como a autora fez tudo isso, porque eu realmente não tinha ideia nenhuma de quem poderia estar por trás desses crimes. Eu pensava e pensava e pensava e eu não conseguia chegar a nenhuma conclusão que fosse plausível, que fizesse algum sentido, então eu tava assim... Eu tava pendurada nesses livros pra saber o que ia acontecer e como tudo ia se revelar. E quando a gente começa a entender o que tá acontecendo, junto com a Steve, o que aconteceu e o que tá acontecendo, gente, foi incrível. Ver cada pedacinho se encaixando perfeitamente, ver cada detalhezinho sendo explicado e sabe, todo esse mistério e toda essa história se desenrolando e indo pro seu lugar. Gente, foi incrível. Eu amei como a autora fez isso aqui, porque não acontece tudo de uma vez no final do terceiro livro. As descobertas vão sendo gradualmente vão acontecendo gradualmente ao longo da história e ficou de uma maneira muito orgânica e muito bem feita pra continuar aprendendo o leitor e pra gente continuar ali junto com a Steve envolvida e querendo saber tudo o que tá acontecendo. Então foi realmente muito legal. Eu amei como a autora trabalhou toda essa parte. E eu amei, eu achei que tudo fez muito sentido. Eu fiquei muito chocada quando as revelações começaram a acontecer. E aí eu parei e pensei, meu Deus, faz muito sentido. E realmente fez muito sentido. Então eu amei muito acompanhar essa história. Pra vocês terem uma noção, eu achei uma mistura perfeita de Manual de Assassinato para Boas Garotas e Jogos de Herança. Só que bem melhor, tipo, juntando as melhores partes dessas duas séries, aí formamos Cordialmente Cruel, entendeu? E eu fui olhar, por curiosidade, Cordialmente Cruel saiu em 2016, anos antes de Jogos de Herança e Manual de Assassinato para Boas Garotas. Então vai saber se aquelas autoras não se inspiraram nessa história, porque, gente, é muito, muito bom. Então, assim, o que eu mais tenho pra falar, gente, é uma obra-prima. É simplesmente muito legal acompanhar esses personagens nesse lugar incrível, que acontecem umas coisas bizarras. Sim, tá acontecendo umas coisas bizarras, mas é um lugar lindo, eles estão ali realizando um sonho de poder estudar o que eles realmente querem estudar, sem ter que pagar nada por isso, vivendo ali nesse lugar lindo. Então, assim, foi maravilhoso. Eu vi que tem mais livros sobre... Acho que são mais 2 livros sobre a Steve depois da escola, sendo uma investigadora de verdade. Sei lá, eu não li direito a sinopse, mas diz que daí então ela vai investigar um caso de verdade, no caso... Não que esses casos não fossem, vocês entenderam. Mas eu não sei se eu vou ler, porque eu realmente gostei de como as coisas acabaram aqui. E por mais que eu gostaria, assim, de reencontrar a Steve, saber como é que foi a vida dela depois dessas histórias, depois dessa história, eu não sei, enfim. Só deixando vocês saberem que tem mais 2 livros, mas não precisa ler porque a história se fecha muito bem aqui. Então é isso, gente, eu super recomendo. Por um lado eu me arrependo de não ter lido antes, mas pelo outro eu acho que eu li no momento certo. E eu dei 5 estrelas pros 3 livros e eu favoritei os 3 livros. Então, pra vocês terem uma noção do quanto eu amei. Esses 3 livros já saíram em português, chama Cordialmente Cruel, como eu já falei, né? E eu super recomendo, eu vou deixar o link pra vocês comprarem aqui na descrição do vídeo. Comprando por esse link vocês me ajudam aqui sem pagar nada mais por isso. Lembrando que agora temos um clube do livro aqui no canal. Agora em outubro tá acontecendo a nossa primeira leitura conjunta, que estamos lendo Como Se Fôssemos Vilões, que foi o livro que foi escolhido. Então, seja membro, clica ali no botão de ser membro, vem ler com a gente, vai ter discussões, vai ter uma chamada de vídeo falando sobre o livro, vai ter vídeos exclusivos, sorteios, enfim, vem ser membro, é R$13,99 por mês, então... E aí? Mas é isso então pro vídeo de hoje, eu tô realmente muito feliz, eu acho que eu abri com chave de ouro a minha temporada de Halloween. Me digam aí se vocês já leram esses livros, se vocês gostaram, e se vocês não gostaram, me digam por quê, porque eu preciso entender. E pro vídeo de hoje foi isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, lembre de deixar o gostei, se inscrevam no canal, ativem o sininho, e eu vejo vocês no próximo vídeo então. Tchau!